Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio. Gostaria de cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Voz do Coração Imaculado. Hoje, dia 4 de outubro, 11 horas e 5 minutos. Hoje, festa de São Francisco de Assis. E uma das coisas que São Francisco dizia que ele era o maior pecador do mundo. E se realmente ele olhasse assim, a gente diz, não, é exagerado, ele é um grande santo. Não, sim. Mas quando a pessoa olha para a sua alma e vê as graças que tem recebido de Deus e se acha que não correspondeu, é grande o seu pecado. Então, ele não se compara em relação às outras pessoas, mas vê as suas próprias misérias, seus próprios defeitos. Alguém que está com óculos muito sujo, não vai se achar que está sujo. Mas alguém que está com óculos limpo, vai ver a maior das imperfeições. Assim também, São Francisco era capaz de olhar para sua alma em relação a Deus e ver tantas imperfeições, por isso ele ia recebendo tantas graças de Deus, que ele realmente podia se dizer, eu sou o maior pecador do mundo. E nós estamos falando sobre o sacramento da penitência. Vamos convidar todos os nossos ouvintes para fazermos uma oração, pedindo as graças de Deus sobre cada um de nós, para que nós possamos fazer um bom proveito do programa de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos saúdo, Maria, filha bem-amada do Eterno Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora dos Anjos, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Santa Clara, rogai por nós. Então, vamos falar sobre os efeitos do sacramento da penitência. Exatamente nos últimos programas falamos sobre o sacramento da penitência, como a penitência é a dor interior que sentimos de nossos pecados e a aversão que experimentamos pelas criaturas para nos voltarmos a Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo elevou a penitência à dignidade de sacramento, quando depois da sua ressurreição, deu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. Os pecados, disse ele, serão perdoados àqueles que vos perdoardes, e não serão perdoados a quem vós não perdoardes. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 23. E no sacramento da penitência, o cristão arrependido confessa seus pecados a um padre, a quem o bispo da respectiva diocese tenha concedido jurisdição. E esse, fazendo as vezes de Deus, as vezes de Nosso Senhor, por isso ele pergunta, fala assim, eu te absolvo. Ele está falando como Jesus Cristo. Perdoa-lhe os pecados pela absolvição. E nós, então, vamos ver hoje sobre os efeitos da penitência.
Não é fácil verdadeira penitência. É preciso alcançar uma grande vitória sobre si mesmo para fazer um homem a confissão das faltas mais humilhantes. Quantas vezes nós pecamos e temos vergonha de confessar? Digo, eu não vou confessar com aquele padre nem aquele outro, pois ele me conhece. Mas na hora de pecar, o demônio esconde a nossa vergonha. Na hora do nosso arrependimento, ele coloca a nossa vergonha na frente para que nós não nos confessemos. Por isso, Deus recompensa abundantemente a verdadeira penitência. A confissão é um grande ato de humildade e Deus dá a sua graça aos humildes. Vemos isso na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5. Recebemos dignamente o sacramento da penitência, participando das graças seguintes. Ela nos dá, obtemos o perdão de todos os pecados atuais e das penas eternas, que por elas merecíamos, mas não de todas as penas temporais. Então, para nos confessarmos, é necessário, primeiramente, o exame de consciência, examinarmos a nós mesmos, vermos os pecados que nós cometemos, a gravidade deles, arrependermos de ter ofendido a Deus, fazermos um propósito de não mais pecar, de corrigir aquilo que nós erramos, e aí sim procurar a confissão sacramental. Aí, na confissão, nós devemos confessar todos os nossos pecados cometidos depois da última confissão. Então, quer dizer, e tem que ser na integralidade. Não pode ser pela metade. Quer dizer o seguinte, eu estou arrependido de matar uma pessoa, mas não estou arrependido de ter roubado, porque eu fiquei com os bens que eu, na hora do assalto, quando matei essa pessoa. Não, você tem que estar arrependido tanto da gravidade do pecado de matar a pessoa, como de ter roubado. Estou exagerando aqui só para mostrar o seguinte, não pode ser só pela metade. Quer dizer, ou quando uma pessoa rouba, dizer, tá bom, eu vou me confessar, me arrependo de ter roubado, mas eu estou satisfeito com os bens que eu te adquiri com esse roubo. Não, você não pode ficar com esses bens do roubo. Você está usufruindo desses bens, então não está arrependido de ter tirado dessa pessoa. Então, quer dizer, no momento em que nós confessamos, devemos estar arrependidos e também fazemos a reparação devida. Por exemplo, falando do roubo, é muito fácil dizer, não, eu peguei tal coisa de tal pessoa. Vamos dizer, eu peguei o celular de tal pessoa. Ora, eu tenho o dever de devolver esse celular a essa pessoa. Mas eu peguei escondido, ela não sabe. Você também pode ainda devolver escondido, quer dizer, devolver de tal forma que ela não saiba que foi você. Até aí tudo bem. Mas, vamos dizer, eu falei mal de uma pessoa, eu caluniei ela, defamei ela. Eu também tenho, assim como no roubo, tenho o dever de reparar por essa ofensa, esse mal que eu fiz a essa pessoa. Então, eu tenho que reparar falando bem, retratando pelo mal que eu fiz. Então, nós obtemos o perdão de todos os pecados atuais, das penas eternas, que por elas merecemos, mas não de todas as penas temporais. Se o ímpio, diz o Senhor, fizer penitência de todos os seus pecados, viverá e não morrerá. Não mais passarei nas suas iniquidades.
É por isso Jesus disse a Madalena: perdoados te são os teus pecados. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 48. Aquele que confessa suas prevaricações não tem Jesus por juiz, mas sim por advogado e protetor. No julgamento final, ele não fará menção dos pecados que foram apagados pela penitência, ensina São Bernardo. Só o que for declarado na confissão é questão que então será escondido, ensina Santo Ambrósio. O pecado cura-se desde que é acusado, mas o silêncio torna-o maior. Já Sêneca dizia: aquele que se arrepende de ter pecado fica completamente inocente. A absolvição na confissão muda em pena temporal a pena eterna que tínhamos merecido, ensina São Boaventura. Deus castiga ainda os pecados já perdoados. Perdoou Adão e, todavia, expulsou do paraíso terrestre, impondo-lhe severos castigos. Moisés obteve o perdão da dúvida com que tinha ofendido a Deus, mas não lhe foi permitido entrar na terra prometida. Os judeus, que no deserto murmuravam contra Deus, obtiveram o seu perdão pela oração de Moisés, mas morreram no deserto. Deus perdoou também a Davi, que cometera 2 grandes crimes, mas Davi perdeu o seu filho. Então, Deus, ainda que perdoe o pecado para a vida eterna, ele ainda pode castigar na vida temporal. É interessante vermos algumas curas que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Pensemos naquele homem que está há 28 anos na beira da piscina de Betsaida. Quando nosso Senhor chega até ele, diz: o que está fazendo aqui? Não tem alguém que me coloque na água. Tá bom, estás curado. Nosso Senhor cura a ele, mas diz: pega o teu leito e vai. O que uma pessoa pobre estava lá naquele saco, um catre, um leito, era o quê? Um saco cheio de capim, de palha, já velho, fedido, porque não tinha nem que cuidasse dele. Há 28 anos, vai querer carregar aquele saco de palha nas costas? Eu iria dizer: eu não levo isso não, taca fogo nisso. Mas mostra exatamente como são as consequências do nosso pecado. Deus perdoa, Deus cura a nossa alma, mas diz: pega o teu leito e vai. Quer dizer, vai curar, mas a pessoa vai levar as consequências desse pecado. Assim também, muitas vezes, nós pecamos e temos que ter as consequências desse pecado. Deus faz como um rei que comuta a pena da morte em prisão, mais ou menos longa. Santo Agostinho exclama: vós não deixais sem castigo, ó meu Deus, os pecados daquele a quem perdoaste. O pecado não fica nunca sem castigo. Ou o homem se castiga a si mesmo, fazendo penitência, ou Deus castiga o seu pecado, ensina São Gregório Magno. A todos o pecado se há de seguir a expiação ou castigo, comenta Santo Anselmo. Quanto mais tivermos pecado, mais teremos que sofrer na eternidade. Mesmo depois de uma ferida estar curada, fica uma cicatriz no corpo humano. É com razão que o pecado se chama dívida, porque assim como precisamos de pagar as nossas dívidas, assim devemos também expiar
os nossos pecados, ensina São Gregório Magno. Temos de expiar as penas temporais do pecado, ou neste mundo, ou no purgatório. Nesse momento, oferecemos uma música aos nossos ouvintes. Muito alegre eu te pedi o que era meu, partir, um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. 1000 amigos conheci, disseram adeus. Caiu a solidão em mim. Padrão cruel levou-me a refletir. Meu pai não trata um servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Nem deixaste-me falar da ingratidão. Morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés. Voltei à vida, sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria, José, eu vos amo, salvai almas. Ajude-nos a manter o nosso programa no ar. Precisamos da sua doação. Ajude-nos doando pelo menos R$ 15 para manter o programa Verdade na Fé e manter também a Rádio Voz do Coração. Faça doação de R$ 15 para o WhatsApp Pix da Rádio Voz. O telefone Pix é 62 99504 0462. Repito, 62
99504 0462. Estamos então falando sobre o sacramento da penitência, os efeitos que acontecem. Deus perdoa os nossos pecados quando nós, com sinceridade, arrependemos dele, fazemos propósito de não mais pecar e confessamos esse pecado. E temos ainda de expiar as penas temporais do pecado, ou nesse mundo, ou no purgatório. Na terra, expiamos-nos, primeiro cumprindo a penitência que o confessor nos impõe no confessionário. Normalmente, essa penitência que o padre dá é muito pequena comparado à gravidade de nossos pecados. Imaginemos uma pessoa que fala que faz 1 ano que não vai à Santa Missa, aos domingos. Então, corresponde a 54 missas dominicais. Já pensou se ele dissesse, olha, você vai ter que reparar essas 54 missas, rezando, assistindo mais 54 missas, uma diariamente, sem contar as suas próprias de domingo? Então, varia mais 2 meses, e essas 4 missas, 5 missas de cada um, ia dar 2 meses, 60 missas. Então, a pessoa diz, poxa, é muito pesado para mim. Só estou falando que essa pessoa confessou a missa. Se ele dissesse, olha, eu faz muito tempo que eu não rezo. Se o padre dissesse só para rezar um mistério do terço por dia, pelo que não rezou durante 1 ano, daria 10 vezes 365 dias, daria 3.650 Marias. Então, ele teria que rezar pelo menos 3 vezes 1000 Ave Marias. Então, só para reparar aquilo que ele deixou de rezar. Então, veja a consequência de cada um dos nossos pecados quando nós confessamos, e que se o padre fosse dar a penitência correspondente, seria muito grande. Seria quase como a gente quando pega um empréstimo no cartão de crédito, pega R$100 e passa 1 ano sem pagar, quando vai ver está devendo R$1.000, R$10.000, porque juros sobre juros. Mas exatamente o padre não faz isso, porque vê a fraqueza desse penitente. Se ele fez isso, às vezes ele vai dizer, reza então 10 Ave Marias. Mas isso aí é pouquíssimo em comparação daquilo que ele deixou de fazer, de honrar a Deus, na assistir à missa todos os domingos. Às vezes trabalhou no domingo, então tantas coisas aconteceram. Então, a penitência que o padre dá é sempre pequeniníssima, é simbólica, mas nós devemos cumprir pelo menos isso. Segundo, fazendo voluntariamente obras de penitência, como a oração, o jejum, a esmola e outros exercícios de piedade. Eu indico muitas vezes que a pessoa reze um terço diante do Santíssimo Sacramento. Por quê? A Santa Igreja concede as indulgências. Então, usando do tesouro da Igreja, que são as indulgências, tendo a pessoa se confessado, desapego ao pecado venial, comungado, fazer meia hora de adoração ao Santíssimo, ou rezar o terço diante do Santíssimo, e rezar pelo Santo Padre, o Papa, tem a indulgência plenária. Então, aí, nesse momento, ele repara toda a sua dívida de penitência que deveria ser cumprida no purgatório. Uma outra forma é aceitar pacientemente os males que Deus nos envia
e, sobretudo, a aceitação da morte. Então, o meio que eu mais indico ainda é ganhando as indulgências. Deus, na sua sabedoria, não deixa o pecado sem castigo, a fim de que não façamos pouco caso deles, ensina Santo Agostinho. Com o batismo, recebemos o perdão de todos os pecados merecido pelos pecados. Mas já não acontece o mesmo com o sacramento da penitência, porque o pecado cometido depois do batismo é muito mais grave que o que foi cometido antes dele. Este é um pecado de fraqueza, o outro é um pecado de malícia, pois que a pessoa batizada, iluminada pelo Espírito Santo, conhece melhor os seus deveres. Uma pessoa batizada profana com o pecado o templo do Espírito Santo. E nós devemos lembrar que somos templo do Espírito Santo. E comete uma espécie de perjúrio, porque afasta para longe de si o Espírito Santo que recebeu no batismo e viola a promessa solene que fez. Um bom pai perdoa a primeira vez uma falta do filho que lhe promete corrigir-se. Mas esse reincide. O pai, apesar de perdoar-lhe outra vez, não deixa de o castigar. O mesmo acontece com Deus. No batismo, perdoa todos os pecados e todos os castigos do pecado. Mas depois não é tão indulgente. Exatamente, nós devemos reparar pelos pecados que cometemos. Quanto mais perfeita for a nossa contrição, tanto mais pena do pecado nos perdoa Deus. Quer dizer, e a contrição? O que é essa contrição? É quando nós temos dor por ter ofendido a Deus. E quando nós temos dois tipos de arrependimento, chamado contrição e o atrição. A contrição é quando nós vemos, e quando o padre diz, reza o ato de contrição. Veja o que ele diz. Meu Jesus, por ser sumamente bom e digno de ser amado, meu Deus, por ser bom e digno de ser amado, pesa-me de todo o coração de ter ofendido. Quer dizer, eu sinto essa dor por ter ofendido. Então, eu me arrependo dos meus pecados. E aí, disso, eu proponho arrepender-me deles e de não mais ofender. Porque com nossos pecados, nossos pecados e pensamentos, nós coroamos Jesus de espinhos. Com nossos atos, nós flagilamos Jesus. Com a nossa língua, machucamos ele. Então, acabamos com o pecado mortal, matando a nosso Senhor na cruz. É os nossos pecados que mataram a Jesus na cruz. É muito fácil nós impormos e dizermos que foi os judeus, foram aqueles soldados romanos que chicotearam. Mas não foi isso. Foi os nossos pecados que nosso Senhor levou, carregou na pesada cruz. E por isso, nós, pelos nossos pecados, perdemos o céu e merecemos o inferno. Se nós estamos arrependidos e sentimos essa dor, é a contrição. Mas imagina agora eu diga, olha, eu estou arrependido, porque eu sei que eu perdi o céu e mereci o inferno, e eu não quero ir para o inferno. Então, estou arrependido, não vou fazer mais. Não está se arrependendo por amor, não está sendo contrição, mas está sendo atrição. Quer dizer, pelo medo de ir para o inferno. E Deus nos perdoa cada vez mais quando nós fazemos por um ato de amor. Muito será perdoado aquele que tiver amado muito,
disse Jesus a Santa Madalena. No Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 47. Algumas vezes Deus toca de tal maneira o coração do homem que este alcança imediatamente o perdão de todos os seus pecados e de todos os castigos que tinha de sofrer por ele, comenta São Tomás de Aquino. Então, um outro efeito que temos quando nós nos confessamos com arrependimento e propósito é que o Espírito Santo volta a nós e nos dá outra vez a graça santificante. A absolvição faz reviver os merecimentos de todas as boas obras feitas antes em estado de graça. A alma do pecador recupera a sua beleza diante de Deus. O pecador convertido recebe, como um filho pródigo, um rico vestido. Isso é a graça santificante. E um anel, isto é, o sinal da amizade de Deus, como vemos no Evangelho de São Lucas, capítulos 16, versículo 22, quando nosso Senhor mostra o filho pródigo. O pecado manchou a veste cândida recebida no batismo. Pela penitência, essa veste é purificada no sangue de Jesus. E onde o pecado tinha deixado nódoa, veremos um dia ornamento de ouro. Seria um milagre, com uma só palavra, tornar branca a pele de um negro, mas a absolvição produz no pecador arrependido efeitos bem mais maravilhosos. A alma que antes dela estava escura pelo pecado, agora fica como que clara. A penitência é uma escada pela qual subimos até o ponto de onde tínhamos caído. Quando o pecador volta a estar em estado de graça, torna-se filho de Deus, herdeiro do céu, e pode outra vez fazer obras meritórias de vida eterna. A penitência faz também reviver os merecimentos de todas as boas obras, anteriormente praticadas em estado de graça, e que o pecado mortal estavam como perdidos. O que não quer dizer que Deus tivesse tirado os méritos dessas obras por causa do pecado, mas sim que o próprio homem fazia com que essas obras ficassem sem virtude. Só o homem compete destruir esses obstáculos, e o grau de arrependimento determina a medida em que elas revivem, ensina São Tomás de Aquino. Um prado queimado por uma longa estiagem readquire sua primitiva frescura com a chuva branda e uma temperatura favorável. Quanto mais ameno for o tempo, tanto mais esplenda refloresce a vegetação. Nós passamos agora pela seca, as queimadas, e depois fica tão como se fosse o pecado, tudo morto. Mas vem a graça, vem as chuvas, e como que revive tudo o que estava morto. Assim, a graça do perdão de Deus para conosco. Se antes da confissão já possuíamos a graça santificante, a confissão aumenta em nós. Aquele que não cometeu o pecado mortal, ou que tem contrição perfeita de seus pecados, possui a graça santificante antes da confissão.
Mas quanto mais elevado é o grau da graça santificante, tanto mais elevada será a nossa glória no céu. Por isso, São Francisco se confessava, vendo a maldade dos seus pecados, e por isso, por amor de Deus. E por isso, cada vez que ele se confessava como um grande pecador, mais graças ele recebia, e maior sua glória no céu. É, pois, insensato dizer: para que me hei de confessar? Não tenho pecado mortais. Não, você deve se confessar, pois uma casa também se limpa com frequência. Uma dona de casa não vai dizer: eu não vou limpar a minha casa porque nenhum cavalo entrou e fez os seus estercos aqui na minha sala. Não, nós sabemos que mesmo quando a casa fica fechada, as janelas fechadas, as portas fechadas, vai entrar uma fuligem, vai entrar uma sujeira. É necessário passar um pano, limpar a casa, passar o aspirador para ela ficar limpa. Assim também a nossa alma, nossos olhos estão abertos, nossos ouvidos estão abertos, nós falamos, então há possibilidade de nós pecarmos, se não mortalmente, mas pelo menos com imperfeições e venialmente, por olhares, por ouvir, por aceitação uma palavra. E isso nós devemos também nos confessar, arrependendo de qualquer sujeira que tenha na nossa alma, para que o Espírito Santo nos dê força para combater também os nossos pecados e as nossas tentações. Nesse momento, oferecemos uma música aos nossos ouvintes. Instrumento de vossa paz, Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. e é morrendo que se vive, Para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. compreender e ser compreendido, amar e ser amado, Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. e é morrendo que se vive, Para a vida Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria e José
Eu vos amo, salvai almas. Ajude-nos a manter o programa Verdade da Fé no ar. Precisamos da sua ajuda. Faça doação de R$15 para o WhatsApp Pix da Rádio Voz. Telefones 62 99504 0462. Repito, 62 99504 0462. E nós estamos falando então sobre os efeitos da confissão. E o Espírito Santo nos dá força para combater os nossos pecados. Uma pessoa que quebrou uma perna, é raro recuperar suas antigas forças. Fica fraca e vê-se obrigada a trazer um aparelho e o apoio de uma bengala ou de uma. O mesmo acontece ao pecador depois da conversão. Precisa do socorro divino que recebe no sacramento da penitência. A penitência com que aplica um aparelho nas pernas partidas até que recobre as antigas forças, ensina Santo Ambrósio. Na penitência, dá-se com o pecador o mesmo que com um coxo que recebe umas muletas. Assim como um filho pródigo deram calçados para que pudesse andar mais facilmente no caminho espinhoso dos mandamentos, assim também o recém-convertido recebe do Espírito Santo forças para combater as suas más inclinações. O fim da confissão não é só perdoar os pecados, ela é também um remédio contra o pecado, ensina São Tomás de Aquino. Os pecadores convertidos tornam-se ordinariamente fiéis e zelosos servos de Deus. Foi por isso que Jesus disse que há no céu mais alegria por um pecador que faz penitência do que por 99 justos que perseveram. A quem preferis? Um soldado que nunca foi à guerra e, por conseguinte, nunca fugiu do inimigo, ou outro que fugiu diante do inimigo superior, mas que, para reparar o mal feito, se bate com mais coragem e obriga o adversário a ceder? O primeiro é uma imagem de um justo tíbio, o outro é de um penitente zeloso, demonstra São Vicente Ferre. O Espírito Santo nos dá, no sacramento da penitência, uma grande tranquilidade de alma. E se a nossa conversão é sincera, sentimos grandes efeitos e grandes consolações. A penitência restitui o sossego da nossa alma. O Espírito Santo é um consolador. Evangelho São João, capítulo 14, versículo 26. Quantas vezes vemos pessoas que fazem muitos anos, 10, 20, 30 anos, e que não se confessa, e quando se confessa, sai todo feliz, dizendo: ai, eu me sinto até leve. Exatamente, porque foram descarregados do pecado. Quando nos descarregamos de nosso pecado na confissão, se estabelece imediatamente na nossa alma uma grande tranquilidade, como outrora no mar, quando os marinheiros lançavam à água Jonas, o profeta culpado de sua desobediência às ordens de Deus. O sacramento da penitência destila sobre a alma ferida o bálsamo da consolação. E muitos pecadores asseguram que depois da confissão lhe parecia que os tinha aliviado de um peso imenso, que sentiam mais felizes do que se tivesse dado todos os tesouros da terra. Isso provém de que eles sentem que estão na vizinhança de Deus.
Este sossego da alma reage também de um modo salutar sobre o corpo e contribui poderosamente para o restabelecimento da saúde. Quantas pessoas estão doentes e quando se confessam, se restabelece a saúde, exatamente porque voltam à amizade com Deus, tira toda aquela pressão, todo aquele estresse que estavam, aquela culpa de carregar tantas maldades e tantas consequências de seus pecados. Por isso os santos estavam sempre que os doentes, para que recebessem o sacramento. Assim, também para o sacramento da unção dos enfermos, é importante a confissão sacramental. Assim vem o sacramento da confissão para restabelecer na alma dessa pessoa a amizade com Deus, tirando do estado de pecado mortal, e também o sacramento da unção dos enfermos vem para a restauração do corpo e da alma. E se for da vontade de Deus, então a recuperação física da saúde dessa pessoa. O pecador convertido, muitas vezes, recebe grandes consolações. Bem-aventurados que choram, de Jesus, porque serão consolados. Quando o filho pródigo voltou para a casa paterna, o pai mandou matar um vitelo mais gordo, chamou músicos, deu um festim de alegria, que todos regozijassem e ordenou que houvesse danças. Do mesmo modo, procede Deus ainda hoje, quando um pecador volta para Ele com sinceridade, enche-o de consolação e de felicidade. Que consolação para os desgraçados pecadores! Poderia fazer inveja aos justos, conceber pela palavra do filho mais velho ao pai, quando este acolheu o pródigo com tanta benevolência. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 29. Eu indico, caros ouvintes, leiam esse Evangelho, Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 20 a 29. Você vai ver a história do filho pródigo, exatamente ele que pede, medite sobre isso, como ele pede os seus bens, dispensa seus bens, mas vem o arrependimento e assim volta à casa do pai. E como o pai o acolhe com toda a alegria e faz essa grande festa de restaurar ele. E assim o Espírito Santo também restaura as nossas almas quando nós procuramos o sacramento da penitência. Com essas consolações, Deus dá coragem para que prossigamos com perseverança no caminho penoso da virtude, porque todos os convertidos devem contar com rudes combates contra a sua natureza corrompida. Nós, mesmo quando estamos arrependidos, fazemos propósito, temos essa má inclinação, então, de voltar a cair nesse pecado. O Senhor concede-nos a consolação à entrada do caminho da piedade. Mais tarde, tira-nos, porque ela nos prejudicaria. Semelhante ao açúcar, que torna os demais é causa de corrupção, e consolação poderia produzir em nós o verme da vaidade, isto é, a vã complacência. Então, Deus não deixa apenas na consolação, mas vai mostrar para nós que temos uma luta pela frente para sermos fiéis ao amor dele. Quando, pois, Deus nos tira essa consolação, devemos agradecer, ensina São Francisco de Sales, porque com isso queremos experimentar, por vezes bem duramente, mas para assim nos dá a ocasião de termos merecimento. É então que com Jesus na cruz devemos exclamar:
meu Deus, por que me abandonaste? Quer dizer, meu Deus, não me deixe sozinho quando eu estou na provação, quando estou na tentação. Mas quando recebemos dignamente o sacramento da penitência, é que alcançamos essas graças, obtemos com abundância, se recebemos muitas vezes. Quantas mais vezes se espana, se limpa a casa, mais limpa ela está. O mesmo acontece com o coração, ensina São Jerônimo. Quanto mais recorremos à confissão, tanto mais nos desprendemos do demônio. Assim como a andorinha, cujo ninho tinha sido muitas vezes destruído, dificilmente os reconstruirão na mesma casa. Assim também o demônio passará a atormentar menos aquele que o expulsa a cada instante, para longe de si pela confissão. Basta, sem dúvida, confessarmos uma vez por ano para satisfazer o preceito da igreja. Mas não basta essa confissão anual para nos assegurar suficientemente a salvação. A alma daquele que se confessa só pela Páscoa deve ter o aspecto de uma casa que só é varrida uma vez por ano. Quando chega o tempo da prova, terá talvez a sorte de Absolão, que só cortava o cabelo uma vez por ano. Pois não é loucura ter mais cuidado com o calçado do que com a alma? Tem-se grande cuidado em limpar com frequência os sapatos, e não te tem repugnância em deixar a tua alma sempre coberta de pó? Então, nós limpamos nossa casa com frequência, então também usemos do sacramento da penitência com todo respeito, com toda santidade, pois também não devemos banalizar os sacramentos. Estamos já terminando o nosso programa de hoje. Gostaria de dar a bênção a todos os nossos ouvintes e ainda continuo a pedir a ajuda de nossos ouvintes a manter o programa no ar. Ajude-nos com a doação de R$15 pelo Pix 62 99504 0462. Mantenha a Rádio Voz do Coração Imaculado no ar. Precisamos da sua ajuda. Estamos terminando o nosso programa. Queria dar a bênção a todos os nossos ouvintes, estendendo às suas famílias. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para defender, dentro de ti para fortalecer, acima de ti para abençoar, te dando saúde de corpo e alma. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São José, São Francisco, São Miguel, São Gabriel, São Rafael e todos os anjos santos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Fiquem com Deus, com a proteção de Nossa Senhora. Salve Maria. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou